De novo para todo mundo que está chegando, que né, agora. Esse mini curso meu e da Isa, a gente pariu ele bem rapidinho assim, mas a partir de muitas ideias que a gente foi tendo, né, ao longo de um tempo, e ele é fruto de um artigo que a gente escreveu recentemente, publicado esse mês mesmo, né, mais ou menos na mesma linha, tá? Quer comentar sobre ele, amigo? O nosso artigo ele é sobre dois contos do livro do Objeto Quase, de Saramago, e é sobre o conto As Coisas e o conto Embargo. E a gente fez uma análise nessa linha de entender como tem uma alegoria a essa questão da dominação do capitalismo, né, do capital sobre o ser humano, numa perspectiva de entender isso enquanto uma alegoria que transcende para um fenômeno insólito, porque nos contos a gente tem primeiro as coisas tomando o corpo de pessoas, as coisas se personificando no coisas, e no embargo, um carro sequestrando o indivíduo. Então, são coisas aí um pouquinho fora da realidade do nosso querido Saramago, mas que trazem uma reflexão muito interessante. Inclusive, indico ambos os contos, porque são maravilhosos, né, amigo? É. Então, assim, a partir dessa ideia que a gente teve com o conto, que era analisando, né, a partir dessa ideia alegórica, assim, o que que o Saramago fez ali de crítica, né, ao capitalismo como um todo, e a partir das leituras, né, um pouco assim, do que ele foi lendo também, e a gente identifica muito fortemente o marxismo, né? Então ele era um autor de ficção que lia os textos marxistas para escrever sua literatura, né? E a partir daí ele começou a produzir esses livros. Então a gente fez isso no conto, e aí conversamos para tentar fazer um romance dele também, que é o A Caverna, que é assim uma autópsia do capitalismo, como eu já comentei várias vezes com a Isa. É uma coisa assim, impressionante o que ele faz nesse livro. E aí a gente pensou, né, em fazer isso elaborando, né, para um mini curso. Não sei aqui se alguém já leu esse livro. Se alguém já leu, comenta aí no chatzinho para a gente poder saber também, porque pode deixar a conversa assim, no outro nível também, no outro ponto. Tá? Bom, então vamos lá, né? Começando aí nos apresentando, então. Quer falar isso? Não, começa você. Ah, então beleza. Não, eu tô primeiro no slide. Você está primeiro no Paciência. slide, linda. Então tá bom. Sou Isabela Padilha Papo, que sou doutoranda em estudos literários pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou membro do grupo de estudos em História e Literatura, o GESLIT, e também do GELD, que é o grupo de estudos de literatura e ditaduras. Estamos aqui com os dois coordenadores, o Matheus e o Leonardo. Que momento aí de honra, de satisfação. Dois coordenadores no nosso curso. E minha pesquisa atual, eu estudo a dessacralização do passado mítico português pelas obras da Dia dos Prodígios e os Memoráveis da Lídia Jorge, o Levantado do Chão e o Ano da Morte de Ricardo Reis do Saramago, e o Nenhum Olhar e o Galvez do José Luiz Peixoto. Então, um corpus bem grandão, porque eu estou fazendo esse panorama, e aí estamos aí na escrita dessa tese, onde o foco principal nessas relações de literatura e história, literatura e sociedade, literatura portuguesa em si, e a obra que eu mais estudei, a gente colocou Homem Duplicado, porque foi o tema do meu mestrado. E é isso, agora é com você, Matheus. Então, beleza. Bom, gente, então, né, eu sou o Matheus. Atualmente eu estou começando o doutorado em Teoria e História Literária lá na Unicamp, né? Faço parte aqui do grupo de estudos José Saramago, leitor de Marx, no programa de letras da PUC. Inclusive, a gente tem organizado já vários eventos, né? Já fizemos até a terceira jornada de eventos em Saramago, sempre focando nisso que a gente está conversando aqui mesmo, né? Como que esse autor de ficção leu o Marx. E também sou coordenador aqui, né, do grupo de estudos em História e Literatura. Bom, o que eu tenho pesquisado há mais tempo, né, desde a graduação e também no mestrado, foi a relação entre história e literatura, né, história e ficção. E agora eu estou mudando um pouco, né, no doutorado, eu vou ir para a linha de literatura e direitos humanos, também no Saramago. Né? O Saramago é um escritor assim, muito incrível, nós vamos falar dele aqui agora, e ele é um sujeito assim, humano, né, em todos os sentidos. E aí nós pensamos, eu pensei, né, em ver como que ele está discutindo a questão do ser humano
né, dentro das obras dele, e principalmente como que ele tem mostrado, né, como o capitalismo tem destruído os direitos humanos. Então, um pouco que eu quero estudar agora a partir de 3 romances dele, sendo um A Caverna, que nós vamos conversar aqui agora. E aí a obra que eu mais estudei, né, foi o História do Centro de Lisboa, no mestrado, e que eu fui estudando a relação entre história e literatura dentro desse livro. A gente enviou para vocês lá na ementazinha coisas que nós publicamos também. Então, depois, se quiserem achar direitinho essas informações, está lá na ementa. Bom, então vamos lá. Quer falar, Isa? Pode ser, ó. No primeiro encontro, então, que é hoje, a gente vai fazer um panorama, né, da vida e da obra do Saramago, como que a gente entende esse Saramago, que é um autor engajado, né, o que seria, então, esse Saramago com uma literatura de engajamento. Aí a gente também vai falar, antes, né, para a gente entender o conceito de um autor engajado, a gente precisa entender as relações da literatura com o marxismo, né? Então a gente vai fazer aquela doutrinação básica, né, das relações entre literatura e marxismo, para vocês entenderem, né, as relações da própria literatura com a história, com o contexto social, e depois a gente vai chegar no próprio Saramago, como essas coisas se manifestam nele propriamente. E no próximo encontro, a gente vai entrar definitivamente daí, mais maduros, para observar a caverna e todas essas questões que a gente quer conversar com vocês. Lincoln levantou a mão? Sim. Aqui, gente, só uma pergunta, mas só para deixar mais claro para mim, esse literatura e engajamento, o engajamento vai ter a mesma ideia do engajamento de uma rede social, por exemplo, a tal postagem teve um determinado engajamento, seria a mesma ideia? Não necessariamente. Você vai entender, assim, tem essa noção de, tipo assim, você precisar atingir pessoas, né? Encontrar que a sua obra fale com um público. Esse sentido de engajamento, ele está presente nesse sentido. Mas não necessariamente associado a esse nível que a gente tem de rede social. O engajamento seria mais no sentido, assim, de um engajamento político, um engajamento social, de levantar as pessoas para acordar para uma questão social, para uma coisa maior. Seria mais nesse sentido. Porque quando a gente pega, por exemplo, textos variados de literatura contemporânea, né, que falam de questões, sei lá, do feminismo, movimento negro, são autores que têm um engajamento, né? Eles querem pegar esses temas da sociedade e colocar eles em cena, né? Quando a gente pega o Saramago, ele vai falar de muitas coisas, mas a principal questão para ele é o capitalismo, né? Em todos os níveis, assim, ele está discutindo o que o capitalismo está fazendo com o ser humano, o que o capitalismo está fazendo com a sociedade, enfim. Então ele está engajado em mostrar isso. E nós vamos ver aqui como que ele sai do que a academia está muito acostumada, né? A gente fala só para a gente mesmo. E o Saramago, ele tenta alcançar as pessoas, né? Usando a literatura, inclusive. É bem interessante essa noção dele, né? Matheus, então meio que ele responde aquela história de que todo mundo vira e fala assim: o capitalismo é um reflexo do ser humano. A pessoa, no capitalismo, tem que ter alguém melhor do que o outro, tem que ter alguém para liderar. Aí ele responde essa questão, né? Com certeza, né? Com certeza. Ele mostra que isso não é a essência do ser humano, pelo contrário. Né? A gente foi criando um monstro que a gente perdeu o controle dele. Assim, né? Acho que vai ficar claro para a gente que ao longo da fala. Bom, pessoal, quem quiser comentar também, fica à vontade, viu? Pelo microfone, ou escrevendo aí, a gente vai conversando, tá? Bom, primeira questão, então, que a gente trouxe, para a gente começar a nossa conversa, é conhecer um pouquinho, né, quem que é o José Saramago. O Saramago, ele nasceu, né, no interiorzinho de Portugal, numa região chamada Azinhaga, né, em 1922, e ele vem de uma família, assim, muito humilde, né? Tanto os pais dele, os avós, eram agricultores, né? Então ele não tem uma família muito rica, nada do tipo, pelo contrário. Tanto que ele nem chegou a cursar a universidade, né? Ele se formou, né, no ensino médio, depois foi fazer um curso técnico em algo assim ligado à mecânica, né? Enfim. E aí ele começou a trabalhar grande parte da vida dele como serralheiro mecânico, né? A gente vê que é um autor que não vem de uma vida burguesa, que não vem, né, das elites, porque quando a gente pensa em literatura, ainda mais no nível do Saramago, né, a gente pensa em pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, né, que foram fazer isso. Né?
A gente olha, por exemplo, o modernismo brasileiro, é muito até engraçado, porque você pega todos aqueles autores do modernismo, a gente que tem dinheiro, né? É pessoa que tinha tempo para ficar pensando, refletindo sobre a vida. O Saramago não, coitado, né? Nasceu no interior de um país dentro do universo europeu periférico, né? Então ele passou assim, por um contexto de vida bem complexo, né? E aí até as biografias dele falam, né? Como que ele ia, trabalhava durante o dia nessas coisas, né? E à noite se enfurnava em biblioteca. É um rato de biblioteca, assim, incrível. E aí que ele foi entrando em contato, né, com a literatura, não foi por meio da escola, não, escola sim, é um ensino médio, mas não foi algo acadêmico, né? Ele foi entrando em contato e aprendendo sozinho mesmo, quebrando a cabeça ali, né? Fala isso. Não? Você quer falar? Não, é só ratificando também que ele tem essa trajetória muito interessante, né? Ele foi um ator que ele foi ser consagrado muito tardiamente, né? Então ele não é uma pessoa que estava escrevendo desde novo, porque ele não tinha condições de bancar essa vida de ser escritor, né? De estudar, para estudar letras, para estudar alguma coisa relacionada à escrita, porque ele tinha que trabalhar realmente para sustentar a família dele. Então essas coisas ele acabou fazendo depois. Então ele mesmo fala, né? Quando ele ganhou o prêmio Nobel, ele já estava tão velho que fala assim, não sei se vocês sabem, mas quando ganha o prêmio Nobel, ganha uma quantia bem grande de dinheiro, né? Alguns milhões. E aí perguntaram para ele o que ele ia fazer com o dinheiro que deram. Ele falou assim: ninguém pergunta para o Cristiano Ronaldo o que ele faz com o milhão que ele ganha no jogo. Eu não vou fazer nada, minha vida acabou, eu tô velho, vou morrer. Ele falou assim, porque assim, todo mundo falava dessa fama dele, ganhou o prêmio Nobel, mas tipo assim, ele foi ter esse reconhecimento tão tardiamente, assim, ele estava praticamente no final de sua vida, né? E ainda, mesmo assim, deu conta de aprontar bastante, de sacudir bastante as estruturas da sociedade. Então, ele é um exemplo, né, de superação, né? Porque ele começa a escrever claramente novo, mas acaba não tendo tempo para se dedicar para a escrita, e quando os romances dele começam a fazer sucesso, ele consegue sobreviver disso, você vê como que ele é fantástico, né? Então, ele tem todo esse crescimento, esse amadurecimento, né, de ser humano para depois vir a literatura, né? Isso que é interessante. Primeiro veio o Saramago, o ser humano, o Saramago trabalhador, o Saramago conviveu com o povo, com os pobres, para depois ele se tornar esse escritor famoso que a gente conhece. Então, ele não era uma pessoa que desde o início da carreira ele era riquíssimo. Isso não faz parte da realidade dele. E é muito interessante isso para quem teve já contato com a obra dele, porque o Saramago ele é um autor assim, gente, que está com o pé no chão. Ele, por mais que, né, nessa questão do insólito, dele criar questões fantasiosas dentro da literatura, que é normal, né, dentro da ficção, a gente vê que ele é um cara pé no chão, ele está falando da realidade concreta. O Saramago, ele viveu com os pobres, inclusive foi, né, durante grande parte da vida dele. Ele conviveu com o trabalhador, ele conviveu com a realidade periférica de Portugal, né, para depois, já numa fase mais madura, ele começou a escrever literatura, né? Ele publicou alguns textos na infância, mas o grande romance da vida dele, o inicial, né, que abriu as portas para ele, que é o Levantado do Chão, é de 1980. Ou seja, ele já estava com quase 60 anos de idade quando ele escreveu um romance que realmente todo mundo parou e falou, não, o cara é foda. Mas olha a experiência que ele acumulou, né, ao longo da vida com tudo isso, para chegar num romance do nível e Levantado do Chão, que nós vamos comentar dele. E é interessante agora, porque a gente pode até dizer que antes ele escreveu, mas como eles tiveram uma ditadura muito longa lá em Portugal, sim, ele foi uma das pessoas que mais sofreu por ser uma pessoa ativista política. Então ele tinha até um local de cronista político de um jornal, mas ele vai acabar perdendo esse emprego logo que o Estado Novo se estabelece, porque ele tinha crônicas muito audaciosas que incitavam uma revolução para romper com esse regime, que inclusive vão estar nesse livro aqui, que é um livro que quase que não tem publicado no Brasil, que eu tenho essa raridade aqui, que são os apontamentos, que são as crônicas políticas que ele escreveu na época da Revolução dos Cravos, e é muito interessante a gente ver que ele passou por todos esses processos, né? Que ele é uma pessoa que ele estava ativo politicamente, que ele publicou até o primeiro conto, que é o Embargo, do Objeto Quase, ele foi publicado antes da Revolução dos Cravos, e depois o livro surge com todo o compilado de todas as coisas, e um livro com um intuito completamente marxista, o Objeto Quase, desde a epígrafe, porque ele já tinha todo esse espírito revolucionário, e ele escreveu esses contos durante
a época que acontecia o Estado Novo, mas ele não podia publicar, ficava com essas coisas trancadas, porque realmente houve um silenciamento muito grande no período de ditadura de Portugal. E ele é um homem que, apesar desse ímpeto, né, contrário, ele nunca recuou, né? Que é interessante porque, olha, ele entra para o Partido Comunista Português durante a ditadura, né? Ele vai fazer parte ele vai ser líder, né, de um dos principais jornais que tinham em Portugal, no período da ditadura, com esse posicionamento político, né? Vai chegar um momento, gente, que ele vai ser exilado de Portugal devido aos romances que ele cria, né? E essa potencialidade que tem. E ao longo de toda a vida dele, em nenhum momento ele abandona esses posicionamentos políticos dele, né? Então, tipo assim, ele é um autor, como ele próprio se diz, né? Comunista. E a partir daí ele vê a realidade, escreve sobre a realidade. E a gente vê isso muito claramente, né, dentro da literatura dele. Arrumou confusão com a igreja, com o Estado, né? O mais interessante até da questão do exílio é isso, que ele não foi exilado por conta de ditadura, não, gente. Ele não foi exilado no período da ditadura, ele foi exilado depois, publicando questões que interferiam as estruturas da Igreja Católica, e não tinha ditadura no país, ele só realmente ofendeu a Igreja Católica, e como Portugal é um país onde 90% das pessoas eram católicas na época que ele publica o livro, de acordo com o censo demográfico, ele acaba causando um verdadeiro caos. Então, é muito interessante a gente ver. Porque às vezes a gente pensa assim, Saramago foi lá na época da ditadura. Não, pior que não. Pior que foi depois, já tinha acabado. Então, é muito interessante todo esse processo, né, dele. E as perseguições, né? Bom, ele ganhou, né, em 95 o prêmio Camões de Literatura, que é o prêmio mais importante em língua portuguesa, né? E em 98 ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura, que é o prêmio mais importante do mundo, né, de literatura. E hoje, até hoje, né, ele é o único escritor em língua portuguesa a ter ganhado, né, esse prêmio. Então, ele é um homem de uma relevância assim, muito grande, né, nesse sentido, tá? Bom, então a gente viu que ele começou a escrever mais fortemente depois dos 60 anos de idade, né? E o Saramago publicou, gente, uma obra gigantesca. O cara começou a viver só de literatura e publicar muita coisa. Ao final da vida, né, ele concluiu com 18 romances, 5 peças de teatro, 3 livros de crônicas, 3 de contos, 3 de poesia, 3 infantis e 3 diários. Então a gente vê que é uma obra literária assim, gigantesca, né? E toda ela, gente, de cabo a rabo, está discutindo a essência do ser humano e principalmente, né, o lugar desse ser humano dentro do mundo que nós estamos vivendo, né? Que por desventura é o capitalismo. Então, assim, ele é um cara que desvendou realmente essa realidade que nós estamos vivendo, né? Nós vamos comentar de algumas obras aqui ao longo da fala. O que está acontecendo no chat aí que eu estou perdendo? Não, a Raíssa só comentou aquela frase clássica, né? Tanto prêmio não sabe usar uma vírgula. Nossa, alguém multa essa mulher. Nós vamos entender o porquê dessa frase logo, logo. E o porquê que ele escreve assim. A gente vai falar disso hoje. O Alberto comentou do Jorge Amado, né? E é muito legal porque os dois eram amigos. Alberto, não sei se você sabe, mas o Jorge Amado e o Saramago eram amigos de verdade, assim. E aí, só um parêntese rápido. Um dia desse, o ano passado, no meu aniversário, uma grande amiga minha, Isabela Papke, me deu de presente um livro de cartas entre o Saramago e o Jorge Amado. Gente, eu quase chorei na hora. Porque demonstração de amizade maior não há, né? É muito legal, assim, né? Mas eles eram amigos. Inclusive, o Jorge Amado tem uma fala dele que ele comenta que ele ficou com medo de, na época do Nobel, o Jorge Amado ganhar. Com medo, assim, né? Porque ele achou que o Jorge Amado queria ganhar, não ele. Né? Devido à força da literatura do Jorge Amado. Olha que louco. Né? Exatamente, era para o Brasil ter esse título e não Saramago. Bom, continuando então. Aí aqui, né, só uma frasezinha do Saramago, que ele diz, né? Quer ler, amigo? O pintor pinta, o músico faz música, o romancista escreve romances. Mas eu acredito que todos temos uma influência, não pelo fato de sermos artistas,
mas porque somos cidadãos. Enquanto cidadãos, todos temos a obrigação de intervir e de nos envolvermos. É o cidadão que muda as coisas. Muito foda. Não tem nem o que acrescentar, né? Simplesmente pontual. É muito pontual. E é legal essa fala dele porque é muito o que a noção marxista defende, né? É intervir. O Marx tem aquela frase famosa dele, né? Que os filósofos até hoje filosofaram demais, mas não fizeram nada, né? Ou seja, é chamar a atenção para a praxis. A gente tem que fazer alguma coisa, né? E a noção do Saramago de literatura e de vida é isso mesmo. Nós não estamos aqui apenas para refletir sobre o mundo, pensar sobre o mundo, criar obras de arte que embelezem, que maqueiem o mundo. Não, nós estamos aqui para intervir no mundo. Ele fala isso, né? A literatura que ele faz é uma intervenção dentro da realidade, né? Então ele, como cidadão, nesse sentido, né, defende essa noção de intervenção. E aí a gente vê que dentro dos romances dele, os personagens sempre vão muito nessa linha, né? Eles mudam as coisas, eles querem, são críticos das coisas, né? Nem sempre dá para mudar, né, a realidade, mas tá, eles tentam, né? Eles tentam. Deixa eu ver os mais comentários aqui, porque tá aparecendo muita coisa. Isa, vai me ajudando aí. A Andressa está dizendo que é o Saramago, né? Estavam falando lá da discussão da vírgula, daí o pessoal falou que a Rosélia Bezerra disse: por saber escrever demais, prescinde do uso de pontuação, nós que lutemos para entender. Ele é quase um oráculo. Tá certíssimo, Rosélia. A gente que lute. É bem por aí, tá? Bom, tô aqui só um comentáriozinho rápido, né, do Terry Eagleton, em um livro fundamental para quem estuda literatura, que é esse livrinho que chama Marxismo e Crítica Literária, do Terry Eagleton. Ele é um crítico, né, britânico, ainda é vivo, e produz, né, muitas obras assim, a partir de uma percepção marxista da análise da literatura, né? E esse livro dele, Marxismo e Crítica Literária, tem sido quase que como um guru assim para a gente, né, dentro aqui do grupo de estudos, que a gente volta muito ao Eagleton, né? Semestre passado mesmo a gente ficou lendo só ele o semestre inteiro. Ele é um crítico assim incrível. E ele fala para a gente um pouco o que é, dentro desse livro, né? O que é a percepção do marxismo da literatura e das artes como um todo, né? E olha que interessante que o Eagleton fala. O marxismo é uma teoria científica das sociedades humanas e da prática de transformá-las. Isso significa, de modo muito mais concreto, que a narrativa que o marxismo deve oferecer é a história da luta dos homens e das mulheres para se libertarem de certas formas de exploração e opressão. Não há nada de acadêmico nessa luta, e o prejuízo é nosso quando nos esquecemos disso. O Eagleton está dizendo aqui que a narrativa marxista ela tem que nos ensinar, homens e mulheres, a nos libertar de explorações que nós sofremos. Não necessariamente as explorações do capital, né? Claro que essa é fundamental, mas tantas outras explorações que nós temos, né? É a literatura num sentido libertador mesmo, né? O Lincoln, que foi meu aluno que está aí, é prova disso, sempre falava nas minhas aulas como que a função da literatura, assim, é fazer a gente olhar além do que a gente está acostumado, né? Além do que está aparente para a gente. É ir mais, né? Então, quando uma obra ela consegue me fazer me libertar de algum tipo de amarra, de prisão que me cerca, ela cumpre um papel social. Mesmo que o autor não seja marxista, né? Ela cumpre um papel social. E é tão interessante essa ideia de se libertar que nós estamos aqui no minicurso justamente sobre a caverna. E aí nós vamos conversar daqui a pouquinho como que a caverna, que é uma alegoria da caverna de Platão, né? O Saramago vai reler Platão. A gente vê que nós estamos falando literalmente de se libertar de uma série de opressões, de explorações, né? Enfim, em âmbito geral. E aí o Saramago consegue condensar isso para a gente muito bem
né, dentro desse livro. E da sua obra como um todo, né? Então, para o marxismo, a literatura tem que fazer isso, ela tem que seguir nesse rumo, né? Nessa linha de sociedade, enfim. Quer comentar, Isa? Não, acho que não tem nada a acrescentar, não. Você expôs bem. Então, beleza, vamos lá. Vamos pegar aqui alguns romances de exemplos, né? Então, a gente tem aqui o Levantados do Chão, né, que é uma obra que ela sai, como a gente mencionou, em 1980, e ela vai inaugurar essa peculiaridade narrativa dele, que a Raíssa reclamou, de não usar vírgulas. Mas essa peculiaridade narrativa dele, ela tem uma justificativa, né? O Saramago, ele deu uma entrevista para a revista Cult, se eu não me engano, em 1998, e ele fala assim: eu estava devolvendo pelo mesmo processo, pela oralidade, que pela oralidade eu havia recebido deles. A minha maneira tão peculiar de narrar, se tiver uma raiz, penso que está aqui. Não estou certa de que seja única, mas com certeza essa conta, que ele fala assim que então foi essa convivência, né, nessa entrevista ele vai mencionar que foi essa convivência com o povo do Alentejo, né, que é onde a região da onde está localizado, o lugar onde ele nasceu, que é a Zinhaga, entre tantos outros escritores também vêm da região do Alentejo, como José Luiz Peixoto. Ele fala que foi a convivência com os habitantes da região do Alentejo que fez dele entender que ele precisava dar um jeito de colocar a oralidade na literatura dele. E o jeito que ele conseguiu foi escrever sem pontuação. Ele falava que o Levantado do Chão, um livro que é para você segurar ele, ler em voz alta, andando num corredor enorme, que assim você entender como é que ele escreveu o diálogo, se você lê ele andando em um corredor bem longo e em voz alta, porque é como se as pessoas estivessem conversando o livro. Então ele falava que é assim que a gente tinha que ler o Levantado do Chão, né? Uma coisa interessante dele é que ele foi também um dos primeiros livros, como a gente mencionou, que fez o Saramago fazer sucesso, né? Um dos primeiros livros que foi bem recebido, né? E ele é um livro que ele vai mencionar, como a gente vai falar agora aqui da narrativa, essa luta de um povo face de forças opressoras, ou seja, os latifundiários falando contra os pequenos agricultores. Então, na obra, a gente tem esses conflitos, né, entre grandes latifundiários e pequenos produtores que se opõem, né, mediante a toda a tensão que estava rolando na Revolução dos Cravos, né, durante o regime de Salazar. Então, a Revolução dos Cravos foi para romper contra esse regime, e os latifundiários, é claramente, que não queriam que os trabalhadores fossem a favor do movimento, né, e eles acabam se unindo as forças para derrubar, para ajudar, né, a Revolução dos Cravos a acontecer, né, eles se posicionam. Então, na obra, essa questão da resistência, esses trabalhadores se unindo contra os seus próprios patrões pela liberdade política, indo contra também sobre toda a opressão que eles estavam vivendo no campo de trabalho deles. Eles vão tendo contato com outras pessoas que falam, né, se a gente for contra esse regime, a gente vai ter mais direitos, a gente vai ter mais escolhas, então a gente precisa se unir para que a nossa condição de vida melhore. E é uma narrativa muito interessante porque muita gente é muito sofrida, muita gente morre, muita gente sofre todo quanto é tipo de violência, violência física, violência verbal, porque são uma luta sofrida. Realmente é um povo que sofre para conquistar o seu lugar no mundo. Então é uma família onde é uma família super complexa, uma estrutura de uma família super complexa que vai se dissolvendo mediante ao livro, né? Porque muitas das pessoas das famílias não resistem, né? Todo o processo de tentativa de libertação. Então é muito interessante, é um livro assim que revela bem o Saramago politicamente, né? Porque ele coloca muito bem os pingos nos is, né? Mostrando esse povo, né? Esse povo levantando a voz contra seus patrões para se alinhar num processo de derrubada de um regime fascista no país. Então, assim, é muito simbólico, né? Eu acho a epígrafe desse livro uma das epígrafes mais interessantes, né? O Saramago é famoso pelas epígrafes de livros, mas essa daqui não é. Como eram os primeiros livros, não é tipo o livro dos conselhos, que ele faz nas outras, né, livros dos provérbios, que ele inventa esses livros nas próximas narrativas dele, mas nessa daqui ele ainda citava autores, né? Ainda não tinha essa característica, e ele citou Almeida Garrett. Ele fala assim: e eu me pergunto aos economistas políticos, aos moralistas, se eles já calcularam o número de indivíduos que é forçoso condenar à miséria, ao trabalho desproporcionado, à desmoralização, à infância, à ignorância crapulosa, à desgraça invencível, à penúria absoluta para produzir um rico. Então, eu acho, assim, essa epígrafe maravilhosa, porque
ela mostra tudo, né? É todo o espírito da narrativa. Quantas pessoas não têm que ser colocadas numa condição péssima de vida para que uma pessoa possa deter bens materiais, né? Nesse caso, a gente coloca os bens materiais na mão do latifundiário de uma forma bem explícita, e aí todos esses pequenos agricultores, esses trabalhadores, como pessoas ali que são maleficiadas para que essa minoria detenha tanto poder. Então, eu acho muito categórico, né? Pode passar, amigo. Sim. Tem aquela coisa, né, Isa, dele contando gerações de família, não tem? Uhum. Se você quiser comentar. Ah, que ele vai mostrando, tipo assim, tudo que... Como vai se formando as gerações da família, né? Então, ele vai mostrando como a geração da família lidou com certas questões, e aí pula e vai morrendo as pessoas, e vai acontecendo. Ele conta toda a formação, a história da árvore genealógica, né? Como esses sujeitos chegaram até aqui. Então, ele faz toda essa cronologia. Então, é muito interessante, porque ele mostra, né, toda essa noção do como que as coisas tomaram a proporção como tomaram, né? Como que antes, desde antes, as pessoas já tinham essa vida e elas sempre tiveram essa vida e agora está na hora da gente mudar, porque não cabe mais. Olha quantos de nós já não morreram, quantos de nós já não sofreram, olha o que já aconteceu na nossa vida. Então tem toda essa reflexão também por parte dos personagens, né, que eu acho muito interessante. É um livro muito bem feito, né, muito bem arquitetado. Tem aquela coisa do Balzac, se eu não me engano, no Comédia Humana, se não for alguém me corrige, que ele escreve dezenas de livros contando a história de famílias, né, gerações, assim. O Érico Veríssimo fez isso aqui também, né? Acho que é porque eu vendo. Isso. E o Saramago, ele faz um pouco disso, Levantado do Chão, né? Você vai acompanhando a geração, só que ele fez tudo isso num livro só. E você vai vendo que as coisas não mudam, né? O pai morre, vem o filho, é a mesma coisa, né? A exploração continua, né? A pressão continua, e é uma coisa assim que é angustiante, né? Porque as coisas Exatamente. Mandam, né? Tem até na contracapa da edição que eu tenho, tem a 4ª edição. Não sei se tem na mesma edição que vocês têm, ou não, tem uma edição bem velhinha, que eu comprei uma vez no sebo. Ele fala assim, ó, o próprio Saramago, né? O meu sonho era de poder terminar o livro e dizer isto é o Alentejo. Ele queria que isso fosse a representação das pessoas. E aí uma foto para vocês terem uma ideia de onde que fica. E aí ele fala assim, ó, é portanto um livro que quis se aproximar da vida. E essa seria a sua mais merecida explicação. Leva como título e nome para procurar e ser procurado palavras sem nenhuma glória, levantado do chão. Do chão sabemos que se levantam as searas e as árvores, levantam-se os animais que correm ou os campos ou voam por cima deles, levantam-se os homens e as suas esperanças. Também do chão pode se levantar um livro, ou uma espiga de trigo, ou uma flor brava, ou uma ave, ou uma bandeira. Enfim, cá estou outra vez a sonhar, como homens a quem me dirijo. Nossa Senhora! Ele fala isso. Então, eu acho assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Ele falar que é levantado do chão porque não são palavras de glória, são palavras de sofrimento, não são palavras de um povo que a gente tem que levar como vencedores, revolucionários, não, são palavras de opressão, da opressão, histórias de opressão. Então não tem glória na opressão, não tem glória no sofrimento, na luta, na batalha, né? Eu acho isso muito interessante, o fato como ele deixa claro, é levantado do chão por isso, porque do chão vem tudo, até o livro, até o ser humano. E pro chão a gente volta também, então é muito interessante, né? Teve um tempo atrás aqui no grupo, nós estivemos discutindo sobre essa questão da literatura, né? De onde que vem isso. Assim. E existem algumas teorias, né, que falam que a literatura ela é quase que descolada do mundo, né? Que ela não tem compromisso com a realidade, ela não tem compromisso político, social, nenhum. Ela não tem compromisso com nada. A literatura fala do jeito que ela quiser, do que ela quiser. Isso é uma coisa muito louca para a gente pensar, né? Sobretudo para nós que somos dessa linha mais da literatura história, literatura e sociedade, literatura e marxismo, né? De pensar como que a literatura pode vir do nada, né? Não tem sentido isso, né? Tudo vem do chão mesmo, vem da concretude, vem da nossa realidade social, histórica, né? E eu acho que o Saramago tem isso muito claro para ele. Tanto que até nas obras que ele faz, que ele viaja mais, assim, vamos dizer, né? Você vê que é a nossa realidade pura, né? Algumas pessoas falam até que alguns livros dele são distopias, né? Que falam de mundos
diversos e tudo. E aí tem hora que eu fico pensando, gente, será que é distopia mesmo? Será que não é o que nós estamos vivendo? Né? Pega um Eu ensaio acho sobre que isso tem aqui. um pouco de tudo, né? Ele Né, mistura amiga? com fazer para interpretar a realidade, mas eu acho que não está descolado, né? Não, de forma alguma. Né? Então isso é interessante. Pessoal, nós pegamos um pequeno videozinho para a gente poder assistir junto, que eu acho que vai complementar um pouco, né, o que nós estamos falando, tá? Ele é uma pequena, não é uma entrevista, ele é uma apresentação do Mia Couto lendo um trecho do Levantado do Chão. E é muito bonito, né? Quem somos nós para ler como Mia Couto? Então a gente vai parar aqui só um minutinho, eu vou enviar o link aqui para vocês, e aí todo mundo assiste e a gente volta, pode ser? É mais fácil cada um ver no seu YouTube do que eu compartilhar aqui, e nem sei fazer isso, então é mais fácil, tá? Eu vou enviar o linkzinho aí então. São 11 minutos, a gente dá uns 14. Dá tempo do povo sair, ir lá assistir e voltar para cá, tá? E aí a gente volta, beleza? Então o link é esse aqui, viu, gente? Quem quiser pesquisar no YouTube, se for mais fácil que pegar o link, é Mia Couto Levantado do Chão de Saramago. Tá? A gente volta então 20 e 5. 14? Isso. 20 isso mesmo. Não, agora é 7h51, a gente volta a 8h05. Isso, 8h05. Fechou, pessoal. Então até daqui a pouco. Vamos lá assistir. Já deu tempo de vocês terminarem, galera? Eu terminei. Acho que sim. É lindo, né? É lindo e ao mesmo tempo assim, né? Ferrado, né? Cara, assim, dá até assim, dá até uma. Como é que eu posso dizer? Uma leve tristeza, um pesar. É isso aí mesmo. É muito interessante. Para quem não conhece, né, gente, o Mia Couto é um escritor moçambicano, também amigo do Saramago. Você viu assim, né? As amizades dele, milhões, né? E esse texto, né, ele pega um trecho assim que é quando os personagens são presos, né? E precisam delatar os amigos ou quem tinha envolvimento com greves, né? E aí a gente vai vendo assim a violência da coisa. E uma coisa que eu gosto muito nesse vídeo é aquela historinha inicial, né? Ele conta pra gente sobre o Saramago ajudando a reconstrução de um hospital e tudo, né? Eu acho tão interessante isso, porque hoje a gente vê tantos artistas, escritores, influencers, não sei lá mais o que, né, de esquerda, que não são capazes de mover uma palha, né, pelas pessoas que realmente precisam. E é muito interessante como o Saramago assim, não só moveu, como foi o primeiro. Falar assim, não, vou lá ajudar e tudo. Isso faz muita diferença, né? Oi, Rosélia. Eu achei deveras interessante essa abertura que Mia Couto faz, e eu percebi, ou pelo menos foi a minha percepção mesmo, que a abertura que ele faz dialoga muito com o texto lido por Isabela, da última capa, porque quando ele fala assim, cresce do chão, levanta do chão, e a escrita o soerguimento do posto de saúde, ter esse nome levantado do chão, dialoga com o texto que Isabela leu. É fantástico. Eu achei a escolha desse texto foi fenomenal. Obrigada a vocês dois. Que bom, Rosélia, você está gostando. Muito. Muito, então nós estamos em casa. Como é, meu amor? Como é, Matheus? Eu falei assim, então nós estamos em casa. Estamos sim. Eu leio Saramago
E estava relendo, quando abriu o curso, estava relendo o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é outra. É a obra-prima, né? Nossa Senhora! E aí, hoje, minha releitura com a maturidade, não só de idade, mas maturidade da minha vivência enquanto professora, me fez perceber outras coisas, as quais eu não tinha ainda visto quando eu li em 1998. Nós temos uma releitura bem espaçada, assim, dá para pegar. Nossa, muito, 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 muito. Isso é muito importante. Aham. Né? Não, muito Isso é bom, muito muito bom. importante. Obrigada, gente. Nada. Imagina, Rosélia. Fala, Lincoln. Só queria comentar que eu adorei a foto dela, cara. Tipo. A Rosélia é linda. Não dava pra eu. Não dava pra Isso é passar minha e mãe, aos comentar. 100 anos de Ah, é idade. a sua mãe. Minha mãe, aos 100 anos de idade. Gente, eu adorei. Eu adorei. É, Simplesmente então, assim, adorei. como ela morreu logo depois que completou 100 anos, eu resolvi adotar a fotografia dela. Ficou ótimo. Aí ela estava com 100 anos, faço 68 em março. Ah, muito Tá. bom. Perfeito. Quem tem pais com consciência de classe, privilegiado, viu? Saibam disso. Bom, então vamos dar continuidade aí, né, gente? O meu conto, assim, ele é meio que uma ponte, né? Para a gente poder pensar, assim, como que o Saramago, ele é um escritor que não é só vida, não é só literatura, né? É vida também, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar o Saramago no mestrado, a professora minha falou assim, gente, muitas pessoas, né, como nós críticos, estudiosos de literatura, estudam autores que não tem nada a ver com as suas vidas, né? Você pega, por exemplo, personagens como Balzac. Balzac é um burguês e escreveu um livro sobre pobres, né? Você pega Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, mas E era milionário. certeza, político, rico. Então, uma coisa é o Victor Hugo dos Miseráveis e outra coisa é o homem Victor Hugo, né? Só que quando a gente fala do Saramago, as coisas não se separam, né? O mesmo homem lá do Levantado do Chão, que é o livro que a Isa comentou, é o que auxilia a levantar o posto de saúde, né? Metaforicamente aí, nesse auxílio, né, às pessoas, a comunidade africana, né, no início dos anos 2000. Né? A gente vê hoje muito movimento assim, de ajuda humanitária, mas isso é muito recente, gente. Né? E ainda é uma ajuda humanitária seletiva. Né? Todo mundo quer fazer ajuda humanitária na África do Sul. Né? Todo mundo quer fazer ajuda humanitária no centro do Egito. Agora pergunta se alguém quer ir, né, para os países mais interioranos, para os países que mais necessitam, ninguém quer ir. Né? Então a gente vê que ainda é uma ajuda humanitária seletiva. Né? Pode falar, Nico. Meio que essa seletividade, essa seleção que as pessoas arrumam, seletividade, agora eu fiquei até confuso se essa palavra existe. Mas existe, se você usou, existe. É isso aí, ó. de Saramago. Não, tá longe de Lincoln audacioso. Mas, enfim, essa seletiva que eles fazem não é exatamente essa ajuda seletiva, só, vamos ajudar quem mais está precisando. Não. Porque se você falar assim, eu fiz isso na África, não é que você fez, é que você vai encher a sua boca para falar que você ajudou em um outro continente e vai enaltecer de forma grandiosa o seu nome. Então, meio que não vai mexer só na parte eu fiz uma ajuda humanitária. Não. Vai ser, eu fiz uma ajuda humanitária em um outro continente, na África do Sul, no caso. Entende? Então, tipo, não é só essa seletiva de pessoas que realmente precisam. Uhum. Deixa eu fazer uma seletiva do que vai me enaltecer. Exatamente. Para eu conseguir crescer, para eu conseguir ter um nome, para eu conseguir me aparecer. Aí, se a gente quiser fazer uma crítica, como a gente sempre adora fazer uma crítica no capitalismo, o quê? Por causa dessa competitividade, por causa desse desejo que o capitalismo cria para ter uma ascensão, isso é um meio para você crescer, para você ter
uma visibilidade, uma representatividade, que o capitalismo vai falar assim, cara, vem cá, entendeu? Por mais que seja bem contraditório, o fato de o capitalismo estar meio que aceitando uma ajuda humanitária. Só que eu acredito que isso também possa vir de meios que ele mesmo teve que tomar para ele conseguir se mantendo como o bam do cacete A4, entendeu? Mas fala isso. Questão de aparência e essência. Estou ajudando a África. Todo mundo lindo, bate palma. Mas é a África do Sul, né? Que é os países mais ricos, assim. Os mais pobres ninguém vai, então fica essa questão. Tem uma frase que é uma frase do meu professor, que eu já falei com a Rosalina, eu já falei com você, que eu adoro essas frases. Ela é muito boa, que é aquela coisa, quem tem poder, quem tem informação, retém o poder. Mas quem tem poder sobre a imagem, retém poder sobre quem tem informação e é o informado. A imagem para pessoas, né, da área da comunicação, que no caso é o meu, que também, consequentemente, constrói uma imagem fazendo isso, a imagem é uma coisa extremamente importante em diversos aspectos. Então, se você criar uma imagem de, eu faço ajuda humanitária, consequentemente, você cria uma imagem maior, você consegue crescer de uma forma bem maior. Então, essa imagem é extremamente importante, por mais que ela realmente não faça nada, por mais que ela não crie algo muito importante que realmente vá fazer, que realmente vá ajudar quem precisa. Exatamente, eis a questão. Ana, pode falar. É porque o Lincoln falou sobre as pessoas ajudarem muito a África do Sul para se enaltecer. Desculpa, gente, é que eu fico muito nervosa. Só que talvez eu discorde um pouco disso, porque não é que... Claro que tem gente que ajuda por causa disso, né? Mas eu também acho que, às vezes, os outros países não têm tanto destaque com essas coisas negativas quanto o continente africano tem. Porque, por exemplo, você vê assim, mas você vê que todo dia, assim, você tem informações, você é bombardeado de informações de que pessoas na África estão passando fome e tal. Mas, por exemplo, a gente aqui no Brasil, a gente não via a quantidade de pessoas... Não, a gente assim... Porque eu moro em uma casa que, apesar de todo mundo ser de esquerda, eu moro com pessoas mais velhas. Então, elas são, assim, esquerdas mais pacíficas, assim, sabe? Então, eu sei o que elas consumiam, o conteúdo que elas consumiam. Então, eu via que elas não tinham noção da quantidade das pessoas que estavam passando fome, as mesmas dificuldades que passam na África, aqui dentro do território brasileiro, sabe? E na América do Sul, no geral. Que muita gente... O exemplo dos índios e Yanomami agora, né? Exatamente. Que muita gente... Não, calma. Muita gente não tem acesso a esse tipo de informação e acha que só vai estar ajudando se for para a África, para o continente africano ajudar. Sendo que, na verdade, ele só não tem a informação necessária para saber que aqui no Brasil e na América do Sul, no geral, tem muitas pessoas passando dificuldades e coisas assim, até talvez, me arrisco a dizer, piores que a situação do povo africano. Lugares lá, sim. Eu entendo o que você está falando, Ana, porque assim, é questão de informação mesmo, né? E querendo ou não, gente, é muito impressionante, assim, como que o capitalismo, ele nos controla, assim, de todos os pontos possíveis, né? É o que o Lincoln comentou, assim, tá? Quem tem informação tem poder, legal. Mas quem tem o poder de me dar essas informações, né? A gente pega, por exemplo, o caso da Covid, gente, pensa, tá, uma doença que matou milhares de pessoas no mundo inteiro, ok, coisa que a gente nem conhecia. Em um ano, gente, saiu vacina disso, ou menos. Como que os cientistas do mundo são capazes de, em meses, criarem uma vacina que detém uma pandemia? E aí você vai me dizer que não existe cura para diabetes, para AIDS, ou para qualquer outra coisa? Não existe cura porque ninguém tem o interesse de curar isso, né? Por isso que não existe cura.
Ninguém tem o interesse de curar doenças que maltratam, que quem sofre mais delas são os mais pobres, né? A gente vê que o capitalismo ele controla isso tudo, né? É muito mais vantajoso você passar anos comprando remédio do que você tomar uma vacina e se curar da AIDS, por exemplo, né? Então, assim, essas questões que a gente acha que já estão muito resolvidas, não estão não, gente, não são. E é o mundo das aparências que nós vivemos, assim, dá até medo, né? Você pega a Disney, por exemplo, é medonho, né? Já que a gente está falando de arte, né? Porque na Disney você pega lá, hoje em dia tem vários personagens negros. Isso é importante para a representatividade? É. Mas na prática, o que a Disney está fazendo? Mostrando que o público quer ver. Mas continua explorando, né, o trabalho mundo afora. E aí pega outras multinacionais, né? Vocês querem ver preto? Então tá aqui, pode ver. Mas e na essência, né? Não muda nada, assim, a Disney. Continua explorando o mundo do jeito que explora. Como outros tantos multinacionais, tá? Então acho que é um pouco isso, assim, né? O capitalismo está muito mais fundo do que a gente pensa, né? E a Natasha comentou uma questão que é a mesma, assim. Você pensa em questão de LGBT, vocês querem ver beijo gay? Tá aqui, pode ver. Mas o que a Globo faz em prol da luta LGBT? Nada. Faz nada. Vocês querem ver? Pode ver aí, pode ver. Né? Então a gente vê que, assim, essas questões são bem mais profundas do que a gente, né, imagina. Assim. Deixa eu só ver o que a Andresa comentou, Diego, antes de passar para você, porque eu acho que tem a ver. O corona não era um vírus novo, amigo, por isso veio rápido. Concordo com a crítica, mas cuidado, acho importante ter... Pode falar, Andresa. Já que está no assunto. Não, é que eu estou evitando falar que eu estou cozinhando aqui enquanto tá. Mas era só para fazer um aviso, só para complementar, na verdade. Eu acho que essa crítica, ela é bem-vinda e ela é pertinente, porque eu concordo quando a gente pensa, até no que ai, desculpa, eu esqueci o nome dela, mas que ela falou agora dessa questão da informação. Isso, a Ana. Da informação, do acesso à informação. A gente falou sobre isso mais cedo também no grupo hoje, né, lá do Genglist, tal, como que às vezes a gente peca nessa disseminação da informação, assim. Mas, na verdade, era só para fazer um adendo de que a vacina do corona veio rápido porque o vírus já era conhecido, né? E aí, claro, a gente vai ter um cruzamento com os interesses de comércio e de relações internacionais que vão agilizar a confecção dessa vacina, né? Porque uma coisa sei lá, a África... Gente, eu tô falando aqui bem sarcástica, tá? Não me leve a sério. Mas, assim, uma coisa para esse tipo de pensamento sei lá, a África ter um problema e outra coisa é o mundo ter um problema, né? Então, é claro... O mundo vem de Europa e Estados Unidos, né? É claro, né? Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, né? Porque não alcança o leste europeu. Mas eu acho que é importante a gente, justamente nesse movimento de popularizar e de divulgar e de difundir, é importante também que eu acho que a gente, né, criar essas redes de informação mesmo, assim, e de popularização de determinadas informações, até para que a gente combata. Por que eu estou falando isso, né? Porque, por exemplo, isso aqui vai estar no YouTube. E aí eu fico pensando, vai ter um lunático que vai assistir e já vai transformar isso num discurso anti-vacina ou anti-não sei o quê, que é o mal dos tempos que a gente vive, né? Não dá para fazer uma crítica sem que isso volte contra a gente da forma mais errada possível, assim. Então era só um adendo para deixar claro que ninguém aqui é negacionista de vacina. A gente entende as diferenças. As mil notas cada pé. No caso da AIDS eu não sei, mas no da diabetes a gente tem um exemplo claro dos Estados Unidos, gente. Lá as pessoas morrem de diabetes. Aqui no Brasil a gente tem de graça pelo SUS. E lá a galera morre. Assim, é surreal saber que tem gente que morre de diabetes, sendo que aqui no Brasil a gente tem um atendimento, um acesso gratuito, sabe? Então, assim, é uma questão de interesse e é bizarro ver como que essa noção do capitalismo vai tirando da gente essas possibilidades de ter uma qualidade de vida, né? Tipo assim, se você não tem a grana, você não consegue comprar, né? Você não consegue acessar. É bem pesado isso. Mas era só isso, amigo. Gente, nós estamos aqui no Minicurso, tudo tem a ver com Saramago, viu? Tudo. Tem um escritor que eu não vou lembrar o nome que fala um pouco isso, né? Como que é necessário a gente falar o óbvio na arte. Todo mundo tá vendo, mas enquanto não vier alguém, assim, escancarar isso, a gente finge que não tá.
É mais ou menos nessa linha mesmo. Luiz? Mas é nessa linha mesmo, Matheus. O óbvio precisa ser dito, né? Precisa. Então, assim, só queria complementar e retomar a fala da Ana, Ana Luísa, né, gente? Tá certo? Pronto. Isso. E sugerir, não sei se tu assistiu, Ana, ou se tu leu, O Perigo da História Única, da Chimamanda Ngozi Adichie. Já viu, já leu, tem conhecimento? Porque esse livro também é uma palestra no TED Talk, é um TED Talk que virou um livro não li nem vi, mas quero. Pronto. Tem no YouTube, coloca lá O Perigo da História Única, da Chimamanda. E nesse vídeo, que também virou livro pela Companhia das Letras, a gente vai perceber como o continente europeu consegue controlar essa narrativa e vender uma imagem do continente africano. E essa imagem do continente africano é uma imagem totalmente distorcida. Então, esse livro é perfeito. Outra coisa que também se associa bastante quando a gente tenta pensar continente africano, continente europeu e esse jogo nessa geopolítica do mundo, só me vem à mente o livro do Noam Chomsky, que é aquele Quem Manda no Mundo. Gente, esse livro aí a gente dá para analisar muita coisa mesmo. E tem um capítulo que é essencial, quando ele diz assim que os Estados Unidos são um verdadeiro estado terrorista. E o Noam Chomsky é fantástico. Então, assim, como chama, amigo? Noam Chomsky, Quem Manda no Mundo. É um livro de capa branca com uma interrogação enorme, assim, azul na capa. E o Noam Chomsky é um camaradaço. Adoro esse homem. Linguista, esse homem matemático. tudo. Esse homem é linguístico. Exatamente, linguista matemático, cientista da computação, entendeu? Marxista, revolucionário, amigo do Lula. Talvez. Você imaginar o homem é. Perfeito. Bota na conta dele que ele consegue. Então, olha assim, o currículo, Ana, né? Então, assim, Ana, pra tentar fundamentar mesmo a tua fala e tu perceber que o que tu tá falando tem embasamento teórico, segue esse caminho aí que eu acho bastante interessante. E puxando a sardinha pro meu lado, existem autores africanos que remetem a isso e batem mesmo nessa colonização e nas imagens que são produzidas acerca do continente africano. Um deles é o pai da literatura nigeriana, que é o Chinua Achebe. O Chinua Achebe dedicou a vida dele, sabe? Inclusive, ele foi um dos nomes cotados para o Nobel. Então, assim, estava sendo sondado para ser. E ele tem uma obra chamada O Mundo se Despedaça. A trilogia africana é imensa, mas O Mundo se Despedaça é bem acessível no Brasil. E nele ele vai falar acerca disso aí, da colonização, dos males que a colonização trouxe para o continente africano e o quanto o continente africano foi saqueado por essa galera. Então dá para pensar por aí. Eu acho que é esse o caminho. É um caminho massa. Uhum. Top demais. Maravilhoso. Gente, rodados os comentários, né? Terminados aí. Pra gente voltar pro curso. A gente tem muita coisa para falar ainda. Eu fui lendo aqui os comentários também. Acho que uns já estão, né, dialogando com os outros mesmo. Tudo, né? Quer comentar algo, amigo, antes de voltarmos ou não? Não, só transmitir os slides pra gente conseguir voltar. Então vamos embora. Agora vamos lá, devagarinho. Com o Matheus, querido. Isso. Vou falar rapidinho dele pra gente não perder muito tempo. Bom, então a Isa comentou, né, de um dos primeiros romances do Saramago que fez mais sucesso, e eu vou comentar um segundo, né, 2 anos depois, de 1982, que é o Memorial do Convento, assim, né? É um dos livros mais, assim, incríveis do Saramago. Também, né, sucesso absoluto de crítica. E é um livro que deixa a gente pensar muito sobre o Saramago nessa perspectiva mais histórica, né? O Saramago é um escritor de livros de ficção, mas que remetem diretamente à história, né? Inclusive, foi um pouco isso que eu estudei no mestrado, para entender como que ele se apropriava da história, né, e transformava isso em ficção. Só que o mais interessante é que o Saramago, ele dizia que ele não era um romancista histórico, né? Olha que loucura. Então, ele pega, por exemplo, Memorial do Convento, que ele está contando sobre a história de Portugal no século XVIII, e ele fala, eu não sou romancista histórico. E por que ele falava isso, né? Basicamente, na percepção dele, o romancista histórico ele vai até o passado
para contar para a gente a história daqueles grandes nomes, né? Então, para contar a história de pessoas que a gente já está careca de saber. Vamos pegar o exemplo das novelas históricas da Globo. Você pega lá a novela sobre os imperadores, os protagonistas são a corte, são os próprios imperadores, né? Os nobres da realeza do século XIX brasileiro, né? Então, isso é uma novela, na percepção do Saramago, histórica. Por que o livro dele não é? Porque ele não quer contar a história das pessoas que a gente já está careca de saber e de ver, né, contados pela história oficial. Ele quer dar um giro, vamos dizer assim, né? Olhar por um outro ângulo os mesmos acontecimentos. Ele faz isso no História do Cerco de Lisboa, que conta a história de quando os portugueses expulsaram os árabes de Lisboa, e ele faz isso também no Memorial do Convento, né? O Memorial do Convento, então, a gente é um livro que ele vai contar a história da construção do convento de Mafra, né, em Portugal. Esse convento, que a imagem está aqui, né, ele é gigante, parece um castelo, e ele é construído no século XVIII, que é o período do Barroco. Então ele tem muito ouro, muita riqueza dentro dele, né? E ele é gigante, como vocês estão vendo. E nesse momento, Portugal está recebendo ouro a toneladas da sua colônia Brasil, né? Em pleno ciclo do ouro. E lá está chegando tanto ouro que Portugal tem o que fazer com esse ouro, né? O capitalismo ainda não tinha se desenvolvido em Portugal, né? Eles ainda estavam naquele período de acúmulo de riquezas. Então, meio que eles escondiam aquele monte de ouro embaixo da cama e não sabiam o que fazer com ele, né? A Revolução Industrial que está acontecendo na Inglaterra, a burguesia já está investindo dinheiro para gerar mais dinheiro. Portugal não, a gente está guardando, né? E sem ter o que fazer, o rei acaba meio que, né, assim, num impasse. Bom, ocorre que o Dom João V, ele teve um problema, que é a dificuldade de ter um herdeiro. Então ele prometeu que se ele conseguisse um herdeiro, ele iria construir um convento gigante em homenagem, né, uma forma de agradecimento a Deus por ter conseguido esse herdeiro. No frigir dos ovos ele consegue, e ele manda então construir o convento de Mafra. A história oficial ela conta como que o Dom João V construiu o convento de Mafra. E aí o que o Saramago faz, gente? Ele escreve um romance todinho olhando para os trabalhadores do convento de Mafra. As pessoas que carregaram pedras, que carregaram, enfim, inúmeros materiais para construir o convento, pessoas que morreram na construção do convento, enquanto o rei saía com toda a glória, né? Tem uma parte do livro que me toca muito, que é quando o Saramago está escrevendo sobre os trabalhadores, e ele fala que se ele pudesse, ele contaria a história de cada uma daquelas pessoas, de cada uma delas, né? Todas. Do pintor, do pedreiro, do artesão, todo mundo, né? E aí o narrador ele fala, gente, infelizmente eu não consigo fazer isso. Porque, né, não dá para eu contar a história de todo mundo. E aí olha como que poeticamente Saramago encontra uma saída, né? Ele escreve um nome de cada letra do alfabeto para simbolizar todas as pessoas que estiveram envolvidas na construção, né? Então ele começa citando uma pessoa com A, B, C, D, E, F, G, até o Z. E aí ele fala, como eu não posso falar de todo mundo, fica uma letra para cada um, para representar essa totalidade, né? Eu acho muito lindo e muito bonito esse trabalho dele, porque se a gente for pensar historicamente, nós historiadores, né, eu também sou historiador de formação, a gente não consegue contar a história de todo mundo, porque essas pessoas desapareceram com o tempo, né? Não existe um documento, não existe uma fonte, não existe nada. Por quê? Ninguém se interessou em contar a história do seu Zé, que carregou pedra para construir o convento, né? E aí vem o Saramago, nesse ato poético, né, tentando incluir todo mundo dentro da história, para muito além do que só o rei, né? Então, meio que nesse romance, o Saramago ele assume uma postura
de um autor que vai se preocupar, que vai se dedicar ao todo, né? Aos trabalhadores, aos mais pobres, aquelas pessoas que estão no chão, né? Como a Isa começou comentando, né? Então, tipo assim, um pouco a tônica desse livro, e eu achei importante trazê-lo para comentar, meio que para a gente ter já um norte, né, do que o Saramago está pensando, como que ele está produzindo, né? Observem que esses livros são dos anos 80. A Caverna é publicada em 2000, então nós temos aí 20 anos desses romances até chegar na Caverna, que é um livro muito maduro, né? A gente vê um amadurecimento do Saramago em relação ao capitalismo e a crítica ao capital impressionante, né? Acho é que muito para além do amadurecimento dele para o capitalismo, a consagração dele enquanto escritor, porque até ele ganhar o prêmio Nobel, ele precisava fazer esse papel de uma pessoa que tinha noção da literatura de Portugal, da história de Portugal, de uma pessoa culta o suficiente e digna o suficiente de ser valorizada dentro do espectro literário. Então, somente depois ele ganhar o prêmio Nobel que ele tem essa liberdade de escrever coisas mais distópicas e relacionadas ao capitalismo. Daí vai entrar os ensaios, entra a Caverna, entra toda essa galera, O Homem Duplicado, Claraboia, todos os nomes, todos esses romances eles vão cair para a segunda parte da literatura dele, que é depois do Nobel, onde ele se sente já mais liberto, né? Depois ele já fazer esse papel de eu sei da história do meu país, eu tenho essa posição X mediante essa história, e agora eu quero mostrar para vocês o que eu sei para além de Portugal. Então, assim, é uma transição do pensamento dele. Então, primeiramente, quando você vai pegar, por exemplo, Levantado do Chão sobre o povo do Alentejo, né? A gente pode pegar para outras realidades, mas ele escreve sobre o povo do Alentejo, para o povo do Alentejo. O Ano da Morte de Ricardo Reis é sobre a morte do último heterônimo do Fernando Pessoa, que não havia morrido. O História do Cerco de Lisboa também, que são questões da própria formação árabe do território português. Aí no Memorial do Convento a gente tem toda essa questão. Então são histórias normalmente voltadas para o próprio território de Portugal. Quando ele atravessa essa barreira de tipo assim, vocês estão vendo? Eu tenho conhecimento, eu sei dessa história, eu sou uma pessoa que sabe e sei muito bem também quem é que foi deixado de lado, quais são todos os lados dessa história. E agora eu posso ser uma pessoa que fala de outros espaços, visto que eu já falei do meu. Então eu acho que ele faz essa transição muito interessante. Muito foda, muito bom. E é legal, assim, porque nós não podemos esquecer, né, gente? Nós estamos falando de um escritor que não estudou, né? Formalmente. E a gente sabe como que isso na academia é muito importante. Né? Assim, para os críticos, né? Isso é muito importante. Então é isso que a Isa está falando, né? Ganhar um prêmio do nível, né? Do prêmio Camões, do prêmio Nobel, dá para ele uma liberdade poética, assim, vamos dizer, né? Muito maior, né? Com certeza. Eu estava vendo um estudo recentemente bem interessante, como que grande parte dos escritores hoje, os de mais expressão no Brasil, todos vêm da área de comunicação ou letras. A pessoa estudou ou letras ou alguma coisa na comunicação. Né? Que é muito interessante, sim, porque como que os críticos hoje exigem que a pessoa tenha um conhecimento da história da literatura, que ela tenha um conhecimento de diálogos com outros textos da literatura brasileira, senão não consagra. Né? A mesma coisa aconteceu com ele, e num espaço bem até mais distanciado, né? Que foi lá para os anos 70, 80, mas essa visão já estava ecoando bastante por aí. De que a gente necessita se consagrar mediante essa noção de ter esse conhecimento da história e da literatura do nosso próprio país. Exatamente. Eu estou vendo uns comentários assim aqui no chat. Primeiro que a lista de presentes já está aí, viu, gente? Andresa, depois você manda de novo para ninguém esquecer de assinar. E eu vi um comentário da Roseli que eu achei incrível. Que ela comentou que agora é a história vista de baixo e não do sótão. E eu acho que é isso mesmo, viu? Daquele lugar empoeirado, né? Chega daquele povo. Agora a gente vai olhar para outro ângulo. O Saramago tem isso nele muito presente, muito presente. Minha dissertação foi nesse caminho, viu, gente? Então, se quiserem depois dar uma olhadinha aí, tem muita coisa. Bom, tranquilo, amiga? Sim. Sim? Então vamos lá. Bom, então agora a gente passa aqui, né, para essa questão importante, né, do que é o engajamento no Saramago. Eu vou começar aqui nessa exposição e aí eu passo para a Isa, que vai, né, entrar já em um conceito fundamental para a gente aqui, que é como ele, né, faz essa transição, né, desse engajamento por meio das alegorias. Né?
Bom, primeiro aqui, então, voltando ao Terry Eagleton, naquele mesmo livro, né, que eu comentei recentemente, que é o Marxismo e Crítica Literária, ele traz uma concepção muito interessante do que é o autor engajado, né? O autor militante, gente, eu sei que, claro, todos nós aqui estamos envolvidos, né, numa vida política, mas um autor que ele quer criar uma literatura não engajada, mas militante, é muito cansativo, né? Ninguém dá conta, porque são histórias vazias. Você pega, por exemplo, vamos pegar um livro hipotético sobre o feminismo. E aí a mulher escreve um livro que a questão mais importante ali é algo muito particular. A gente vê que a personagem ela não consegue se universalizar. Então aquilo fica muito nichado, as pessoas não leem isso, né? Agora, quando você pega uma escritora que também fala de feminismo, mas ela entende que muito para além do feminismo, né, o que é a mulher dentro da sociedade, enfim, de forma muito mais abrangente, esses livros extrapolam qualquer público, né? Chega para vários espaços, vamos dizer assim. Então é entender que literatura não é um panfleto de militância política, né? Literatura é arte, é um trabalho diferente, né? E o Eagleton vai mostrar um pouco isso para a gente. Acompanhe aqui, olha. O engajamento político manifesto é desnecessário na ficção. Você não precisa ser aquele militante chato dentro do texto ficcional, pois a escrita verdadeiramente realista dramatiza as forças significativas da vida social, indo além tanto do que pode ser observado fotograficamente, quanto da retórica imposta por uma solução política. Atenção! O autor não precisa impingir suas opiniões políticas à obra. Por quê? Se revelar as forças reais e potenciais operações, ele já está sendo partidário. Ele surge de um método de tratar a realidade social, em vez de uma atitude subjetiva em relação a ela. O que eu quero dizer com isso, né? O que o Eagleton quer dizer com isso? O artista, ele não precisa ser esse militante. Por quê? Um exemplo grande que nós estamos conversando, que é o Saramago. O Saramago, gente, ele não é um autor militante. A professora Leila Perrone Moisés, num livro que ela lançou esse ano passado, na verdade, que chama As Artemagens de Saramago, ela lançou esse ano esse livro. Ela faz uma pergunta muito interessante. Só gente de esquerda que pode ler Saramago? Ele é um autor explicitamente comunista. Qualquer biografia dele, que você for ler, a primeira coisa que você vai ver é isso. Ele é um autor comunista. E quem não é de esquerda pode ler o Saramago? Uma pessoa de direita pode ler o ensaio sobre a cegueira? Né? E a resposta, no caso do Saramago, é sim. Por que pode? Porque o Saramago ele não está fazendo uma militância comunista dentro dos livros dele. Qualquer pessoa que já leu o livro do Saramago sabe que ele não está fazendo isso. Ele não é um autor que no final da última página, né, faz como Marx, proletários do mundo univos. Saramago não faz isso. Mas ele nos convence da nossa realidade, ele nos mostra a nossa realidade a partir de um método de escrita. Por exemplo, nesse método que eu contei agora, dele mostrando lá, né, um nome de cada letra do alfabeto para simbolizar que todo mundo tem que estar dentro da história, não só os mais ricos, como defende alguns grupos aí, né? Isso ele não está falando de comunismo, ele não está falando de militância, não. Ele está nos mostrando o que é a realidade concreta, né, a partir da percepção dele. Então, o autor engajado, o bom autor de literatura, o bom autor de ficção, é quem consegue fazer isso. Extrapolar essa militância que vai para o óbvio. Por que isso é importante? Porque quem concorda com você vai te ouvir. Mas quem não concorda não vai te ouvir. Né? Então você precisa entrar por outros meios. E é um pouco isso que essa literatura engajada está caminhando. Né? O Lukács ele tem um comentário interessante nessa linha. Lukács, para quem não conhece, é um dos maiores críticos literários marxistas do século XX. Né? Em um texto que se chama Contra o Realismo Mal Compreendido, o Lukács argumenta que os escritores modernos
devem fazer mais do que simplesmente refletir o desespero e a insatisfação da sociedade burguesa. Eles devem tentar adotar uma perspectiva crítica dessa futilidade, revelando possibilidades positivas além dela. Para isso, eles devem fazer mais do que apenas refletir a sociedade. Não é só falar assim, gente, eu vejo racismo. Não é só isso, né? A gente precisa introduzir na arte, se a gente fizer isso, né, nós vamos introduzir na arte as mesmas distorções da sociedade burguesa. O reflexo distorcido vai se tornar, o reflexo da distorção vai se tornar distorcido também. Então não é o suficiente, né? Você só falar isso existe. Você precisa mostrar isso para além do particular, né? Mostrar como que os problemas que afetam as mulheres são problemas humanos. Os problemas que afetam os mais pobres são problemas humanos. Os problemas que afetam as pessoas negras são problemas humanos. Não é problema só desse grupo, não é problema daquele outro, né? E você pensar uma literatura que trabalha com engajamento é você entender que você tem que atingir a todo mundo, né? O marxismo ele fica muito preso entre os marxistas e a gente precisa sair dessa bolha, né, digamos assim. Nós temos que alcançar os outros grupos, né? E aí o Saramago diz o seguinte, né? Eu não separo a condição de escritor da do cidadão, embora separe sim a condição de escritor da de militante político. Isso eu separo. Mas há que se considerar aqui uma questão. É certo que as pessoas me conhecem como escritor, mas também há com certeza muitas pessoas que, independentemente da maior ou menor importância que elas reconheçam na obra literária que faço, entendam talvez, e é uma hipótese, que aquilo que digo como cidadão comum e interessado é importante para essas mesmas pessoas. Quando Saramago, no Levantado do Chão, nos diz que sobre o problema dos camponeses, por que eu, aqui no Brasil, o que eu tenho a ver com camponês, com gente morando no interior? Nada, né? Mas por que eu leio esse livro e ele me toca? Porque o que aquelas pessoas estão passando ali são questões e problemas humanos. Está muito além do que simplesmente serem camponeses do interior, né? E aí, conclui Saramago. Eu não sou um escritor comunista. O que eu sou é um comunista escritor, o que é diferente. Olha que legal. Ele não é um escritor que escreve com a pena da militância política. Não. Ele, como homem, é um comunista. E tendo consciência da sua condição, ele intervém no mundo. Como que ele intervém? Escrevendo, né? Olha como que é diferente. A gente pega alguns textos assim, gente, que são medonhos, né? Mas se a gente for falar disso, as pessoas acham ruim, né? Por que você está criticando o texto de fulano? Ele é uma voz importante, tal coisa, tudo bem. Mas isso não qualifica, né, o texto de um grande teor literário, né? É claro que entra em discussão, né, quem define isso, mas enfim. A questão existe uma categorias de análise e tudo que a gente avalia a qualidade de textos, né, no geral. Então não é só o assunto, gente, é a forma, né? A forma é importante. O Saramago encontrou a dele, né? Então, quer dizer, não sou um escritor comunista que escreve de acordo com uma orientação política e ideológica determinada e que utiliza a literatura só para difundir isso. Não. Ele assume o seu papel como escritor e, como tal, ele vai falar do mundo a partir da percepção dele, né? Que pra gente que é um bom entendedor, né, meia palavra basta. Sabe que ele está tudo entremeado, né, do comunismo, enfim. Só para fechar, uma questão interessante nisso, eu não vou lembrar qual música que foi, mas o Bolsonaro, em um comitê passado, ele colocou uma música... Roda Viva, do Chico Buarque. Roda Viva, do Chico Buarque, para tocar. Ou seja, ele não entendeu nada do que o Chico falou. Nada. Mas o homem Chico Buarque é completamente esquerda, né? A gente vê o Chico Buarque com Lula desde os anos 80.
Mas por que mesmo assim o Bolsonaro foi capaz de, completamente anticomunista, anti-esquerda, colocar uma música do Chico para tocar num palanque bolsonarista? Porque a poética do Chico Buarque, gente, é muito maior do que a esquerda. Muito maior. Né? A literatura do Chico Buarque, a música do Chico Buarque é muito maior do que a militância política dele. Por isso que ela atinge até quem ataca a militância dele. Até quem ataca a militância dele. Eu duvido que alguém, né, bolsonarista raiz, vai lá querer ver Chico Buarque defender Lula. Mas por que ele escuta, então, Roda Viva? Né? Então aí que a gente percebe como que a literatura e a arte como um todo está muito além do que um panfleto de militância, do que uma, enfim, né, uma obra não literária de divulgação política. É justamente por isso, né? O que o panfleto a gente amassa e joga fora, e música que o Chico escreveu lá na ditadura, que não tem nada mais a ver com a gente, assim espero, a gente continua ouvindo, né? Porque extrapola tudo isso, sabe? Então, um pouco entender como que esse engajamento sobre essa ótica marxista é um engajamento que tem que chegar à base, gente, tem que chegar ao povo, tem que chegar ao outro, né? Não necessariamente aquele que concorda conosco, né? E o Saramago, ele tem essa potência, né? Você pode ver que o Saramago é lido por tudo enquanto é perspectiva, né? O Saramago, no Ensaio sobre a Cegueira, que é o livro, um dos mais famosos dele, o cara está criticando como que o capitalismo está se fudendo pro povo, né? Meu Deus, isso vai pro YouTube. Ele está se lixando pro povo, né? Veio uma pandemia, prende todo mundo, dane-se. Né? E olha como que a gente vê como que isso não é só um problema da esquerda, né? É um problema humano mesmo. Assim. Então ele consegue extrapolar essas questões, né? Bom, então continuando. E aí, tipo assim, ele escreveu, né, alguns livros bem interessantes, romances, que falam do que é a questão humana, né? Por exemplo, Memorial do Convento Levantado do Chão, que a gente já comentou, fala dos sujeitos esquecidos. Né? Você pega o Ano da Morte de Ricardo Reis, História do Centro de Lisboa, o Evangelho segundo Jesus Cristo, ele vai revisar a história oficial. Né? O que a história oficial fala, será que é assim mesmo? E ele revisita isso. Né? Em Jangada de Pedra, Caverna, o Homem Duplicado, o que ele está falando? O que é a ideologia? O que é o capitalismo? O que é a prática capitalista? E a Caverna é o que nós leremos, né? No próximo encontro. E em Ensaio sobre a Cegueira e Lucidez, o que ele faz? É mostrar, né, o que é a política da democracia dentro do capitalismo. Né? Então é um pouco isso que ele está discutindo dentro das obras dele. Né? Bom, aqui só para fechar. Dá tempo da gente ver, pelo menos, chegar nas alegorias, né, Isa? Tô olhando o relógio. Não sei, acho que a gente pode também começar amanhã nas alegorias, eu só finalizo com a literatura engajada. Fechou. Então, só terminando aqui, né, para a gente puxar para esse ponto da alegoria, e esse trechinho está nesse livro da professora Leila Perrone. Gente, quem não conhece essa mulher, conheça, tá? Ela é uma professora aposentada, emérita, né, da USP, nível Antônio Cândido isso aqui, viu? Essa mulher é impressionante. Assim. Nossa, sou muito fã dela. Bom, diz aí eu não sou tão fã porque ela não tá tão marxista do que você imagina, não, amigo. Já foi, né? Assim, então, assim, acho que você tem que dar uma estudada na vertente dela. Ela é muito legal, mas, assim, eu não me alinho, teoricamente, não. Mas aí eu li dela conversa sobre isso. Sabe quem que ela é orientando? Foi orientando? Do Barthes. Boa tarde. Sério? Uhum. Barthes e companhia. Eu li dela, foi o Flores da Escrivaninha. Eu gostei muito dele. Tem que ver mais, então. Bom, e ela diz o seguinte, né? Os romances de Saramago não são manifestos ou panfletos, que é o que eu disse, né? São obras de arte que implicam questões éticas, questões políticas, que interessam todo mundo. Suas convicções não levaram a escrever narrativas realistas, como é corrente na literatura engajada, e muito menos a proposta política. A forma escolhida por ele para exercer sua crítica e comunicá-la ao leitor foi por meio de alegorias, né?
por meio de parábolas, que é um gênero narrativo muito antigo, que lhe permite dar asas para a imaginação, né? Então ele olha a nossa realidade concreta e, alegoricamente, ele cria, né, uma outra possibilidade para a gente. Tá? Isa. Isa? Eu acho que antes da gente entender essa questão da alegoria, né, por si, eu tenho que revisar umas questões que o Matheus pontuou teoricamente, né? Então, o Pedro Fernandes de Oliveira Neto, que eu não sei se vocês conhecem, ele é o editor-chefe da revista de estudos saramaguianos, uma das maiores revistas científicas de estudos sobre o Saramago do Brasil e do mundo. Ela tem vínculo com Portugal, com a Espanha, enfim, é uma revista muito renomada, ele é o editor-chefe. Ele tem um artigo muito interessante, que foi um dos primeiros, que saiu nos primeiros números da revista, que é o Saramago, Elogio da Tradição. E ele vai falar que o Saramago ele faz da narrativa um espaço em que a humanidade possa se libertar do seu atual estágio de pesadelo condicionado para a supremacia dos poderes. Ou seja, para recorrer a uma tradição da oralidade, a narrativa da Saramaguiana, ela se aproxima à figura do narrador e do romancista, pois assume a posição de alguém que usa da imaginação literária para pensar o mundo e as condições humanas. Ele também menciona nesse texto que o Saramago ele vai usar dessa oralidade para dissolver as hierarquias já sedimentadas no campo literário, pois para remover até mesmo barreiras gramaticais de seu texto, numa tentativa de aproximar-se de quem lê, e principalmente de uma autenticidade de escrita que é reforçada por parábolas construídas nas obras, com precisão didática, em guiar o leitor para interpretações mais profundas. Então, a literatura de Saramago, né, o escrever dele tem esse ímpeto de levar o leitor para algum lugar. E aí eu retomo aí, que a gente vai chegar aí no ponto que está no slide, que é o texto de Jean-Pierre Chauvin, que é um professor da USP, ex-orientando do professor João Adolfo Hansen, que todo mundo deve conhecer. Jean-Pierre Chauvin vem fazendo um trabalho magnífico no sentido de analisar o Saramago por uma perspectiva materialista. Ele tem um livro que eu não vou estar com ele aqui para pegar o nome para vocês, mas esse artigo ele é de fácil acesso, José Saramago, best-seller e engajamento, no qual ele questiona, né? Por que, se o Saramago é um best-seller, será que ele pode ser considerado um autor engajado? Sim. E a gente provou por aqui, não é porque ele vende muito que ele deixa de ser engajado, porque nunca o intuito dele foi vender muito, né? E nem escrever para vender, como a gente já mencionou algumas vezes. Então, ele vai comentar que nesse artigo que a própria obra do Saramago pretende questionar os limites do produto voltado para o entretenimento. Então, ela mesma burla o que é ser um best-seller. Sendo um best-seller é até opositório, até dialético a existência do Saramago ser uma existência de um livro best-seller, porque ele questiona essa questão de o livro enquanto mercadoria, né? Porque na obra dele, o convite não se restringe ao ato de ler amenidades, de preencher brechas do tédio, né? Então, ele vai ratificar que, no Saramago, a leitura ela sai de uma zona de ser apenas entretenimento, porque ela vai inserir o cotidiano do leitor um inconformismo com a realidade, que às vezes ele mesmo já possuía no seu subconsciente. Então, nessa ficção, se destaca tanto pela qualidade estética dele, quanto pela interlocução que realiza ao lançar o leitor raciocínios morais. Então, ela funde relato e especulação com enredos que primam o desvio para interpretações maiores, conquista principal a riqueza de se tornar a vida cotidiana especial, de relativizar grandes feitos, fazendo do homem comum o verdadeiro personagem ficcional, e fazendo com que o leitor se enxergue naquilo que ele escreve e que, dessa forma, se vislumbre maiores reflexões, tornando a literatura objeto de transformação da história e da sociedade, né? E aí ele vai mencionar também, dentro desse artigo, que no Saramago existem, né, gêneros como romance e ensaio que eles vão se hibridizar, ou seja, eles vão se misturar no intuito de realizar essa problemática que ele quer, de trazer, né, no caso, para a vida do leitor, esse tom de questionamento, de inconformidade, né? Então é aí que a gente vê onde que está a questão da literatura dele. Ele não fez assim sucesso, digamos assim,
fazendo uma literatura palatável, olha que bonito, que bonitinho, vou chorar. Não, você fica inconformado, você termina de ler o livro e você fala, preciso fazer alguma coisa, eu preciso não deixar a sociedade ficar do jeito que ela está. Né? Antes dele morrer, tem uma frase que ele fala que é muito pesada, que ele fala assim, ó, nasci num mundo injusto para morrer num mundo mais injusto ainda. Ele fala isso, Saramago. Ele fala também que a miséria a pornografia não é obscena, a miséria é obscena. Ele acreditava nessas coisas. E que ele não era pessimista, que era o único jeito dele sobreviver nesse mundo era sendo pessimista, para que ele tivesse esperança de modificar essa realidade que ele via como péssima. Então, a gente tem que entender que é nesse caminho que a literatura dele vai encaminhar. Então, essa noção de ele adentrar um universo de alegoria, o que seria alegoria? É deslocar a realidade, fazer uma interpretação diferente, ou seja, dar um contorno novo para uma realidade que já existe. A alegoria, ela estende essa noção da metáfora. Por exemplo, quando a gente fala assim, ó, fulano é uma rosa, fulano me enrolei aqui. Nessa noção da metáfora, né? Por exemplo, assim, fulano é uma rosa, você é um palhaço. A gente sabe que a pessoa não é um palhaço. Então, isso aí é a metáfora, a questão básica. A alegoria seria um tropo estendido. Você fazer essa questão de você fazer uma frase da metáfora é você fazer uma alegoria, uma metáfora dentro de uma estrutura de um pensamento. Isso que transforma numa alegoria. Então, ele pega, visualiza a sociedade aqui. Como que eu vou fazer essa sociedade ser visualizada de uma maneira diferente? Eu vou fazer uma pandemia da cegueira para mostrar que as pessoas não estão interpretando o mundo como ele deveria ser interpretado. Elas não estão raciocinando de verdade. Então, eu vou lá e eu crio uma alegoria de uma cegueira para interpretar o mundo de uma maneira nova. Eu vou lá e eu vou fazer todo mundo votar em branco. Porque isso vai causar um problema generalizado onde as pessoas elas abdicam do direito de saber quem vai governá-las. Elas, tipo assim, tô nem aí pro mundo, pro rumo que ele vai tomar. Isso também é um jeito de construir uma alegoria que o Saramago faz. Eu vou fazer as coisas mandarem nas pessoas. Eu vou fazer um carro sequestrar um indivíduo. Eu vou fazer as pessoas enxergarem as coisas de uma maneira diferente para que a ficha delas caia sobre determinados aspectos da realidade. Na minha dissertação, eu comecei a uma duplicada, até falo que tem hora que o Saramago é tão categórico nos objetivos dele enquanto narrador, enquanto uma pessoa que pensa no seu leitor, na atividade do seu leitor, que ele chega a pesar a mão, ele chega a conduzir a narrativa assim, ó, aqui, ó, no cabresto, fala assim, você vai entender a realidade sim, do jeito que eu tô te mostrando aqui, ele até pesa um pouco a mão além, ele vai até para além dos poderes de um narrador de um livro, porque ele fala assim, ó, sim, ó, presta atenção, olha aqui do meu jeito, se você olhar do meu jeito, as coisas vão ser diferentes, você vai entender. Se você prestar atenção por mim, não, porque acho que ele faz isso fantasticamente, porque se você ficar entendendo o livro pelo personagem, você não consegue pegar o flow da narrativa, mas quando você entende o que o Saramago fica explicando da história, aí você fala, putz, entendi, peguei a ideia. Igual quando você vai ler o ensaio sobre a cegueira, e aí metade é história, e mais uma página só de filosofia, só de coisas acontecendo, só dele refletindo o que ele acabou de escrever. Ou seja, ele está te guiando, ele te dando passo a passo. Então, é nesse sentido que a literatura dele se faz engajada. Que ele quer que você desperte, que ele quer que a literatura dele faça você chegar a algum lugar. Não que a literatura tenha que chegar a algum lugar, nem ele partia desse princípio. Ele falava que a literatura não servia para nada mesmo. Ele tem frases falando nisso. Mas quando ele escrevia, ele tentava fazer da literatura dele um símbolo de alguma coisa, uma força de alguma coisa, chegar a algum lugar com o que ele escrevia, né? Então, eu acho isso importante, essa intenção que ele tinha. Nem sempre a intenção que um autor tem é o destino final dele. Mas o Saramago acabou alcançando esse destino final. Mas, assim, ele sabia que a literatura dele poderia ser nunca lida. Ele sabia que poderia ninguém nunca ter lido ele. E tá tudo bem, ele pelo menos tentou, ele fez alguma coisa, ele moveu, ele se saiu de si mesmo, tentou fazer alguma coisa, tentou levar para as pessoas uma sabedoria por meio da literatura. Isso é o vínculo da literatura com a sociedade. Isso, para mim, é a imanência social da literatura que o Lukács, que o Benjamin, que o Bakhtin, que o Adorno falam. É isso, é você trazer a vida e influir no romance. Ele tem uma frase que ele fala assim, ó, romance muitas vezes não pode não mudar a vida de alguém, mas todo o romance é baseado na vida, porque ele é feito pelas pessoas humanas, né? Então, quem escreve o livro, ele vai influir a vida vai atravessar o livro, porque ela está sendo escrita a partir de outra vida. Então, se ela vai mudar a realidade, vai partir de quem lê.
somos nós que damos significação para a literatura dele, não o oposto, né? E ele sabia muito bem disso, ele não tinha nem parâmetro, como a gente mencionou, ele foi fazer sucesso muito tarde, ele não tinha parâmetro que ele fosse chegar onde ele chegou, mas ele era muito feliz de poder ajudar. A gente viu ali até exemplos de que ele realmente ele ia para ajudar as pessoas, fazia as coisas, ajudou muitos escritores com o prêmio que ele criou para escritores como ele pudessem despontar no cenário português, como o Prêmio José Saramago, que é uma iniciativa maravilhosa dele, e dá uma luz para escritores que estão nascendo, né? Então, assim, ele, de toda maneira, ele deixou um legado, tanto pela literatura dele, quanto pelos próprios projetos. E eu acho que é mais nesse sentido. Acho que as questões que a gente ia falar sobre os ensaios, né? A gente deixa para amanhã para introduzir na caverna. Sim, beleza. Só para fechar, assim, né, Isa, você comentou, é muito legal, como que é um autor que nos guia, que quem leu A Caverna sabe muito bem disso, que é um romance que, do ponto de vista do enredo, é muito simples, né? Está acontecendo uma coisa ali muito simples de ser resolvida. Né? E são poucos dias, né? Coisa de 3 semanas o livro. E você tem quase 400 páginas, né? Igual o Homem Duplicado também. Ele não tem nenhuma fantasia ali. Simplesmente um cara alocou um filme e achou que ele parecia o ator. E ele fica obcecado. E o livro é sobre isso, gente. Sobre um dia um cara que tava na casa dele assim, uma vida ruim. Gente, você começa a ler o livro e você fala assim, onde ele vai parar com isso daqui? Porque pensa numa vida chata. Você fala assim, nossa, parece minha vida. E esse cara não tem cara de que protagonize um romance. E o cara vai fazer você ficar intrigado. Vamos procurar esse filho da mãe. O que está acontecendo? Que história é essa? Por que ele parece? É a mesma coisa que eu acordar um dia, assistir um filme lá e falar assim, acho que eu pareço com a Julia Roberts, vamos procurar ela. Só que lá ele parecia realmente com o ator. E ele fica obcecado. Mas é uma situação tão cotidiana e ele dá essa amplitude, faz um livro de 300 páginas. De uma situaçãozinha assim, ó. E porque é muito isso, assim, é muita discussão, né? Muita filosofia, muita ciência sociais, muita política. A gente vê como que o Saramago é um homem, como a gente viu, que não estudou, mas o cara estudou formalmente, mas leu tanto, né? Estudou tanto por sua conta, que ele é capaz de criar romances como A Caverna, que a gente vai comentar amanhã, né? Como os que a gente comentou agora, que são obras assim gigantescas, né? Do ponto de vista filosófico mesmo, né? No livro A Caverna mesmo, ele cita o Platão na epígrafe, e depois só na última página do livro. E você vai desvendando essa caverna ao longo do romance inteiro, para só no final ter alguma coisa, né? Então isso aí é o jogo de Saramago, não tem jeito, não. É isso, né, Isa? Por hoje. É isso, gente. O pessoal tá aqui, acho que tem alguém aqui, o Alberto e o Lincoln para falar. Vamos começar pelo Alberto. Boa noite a todos os colegas, boa noite, professor Matheus, professora Isabela. Não falando em formalidades assim, mas é habitual falar dessa forma, né? Até tem que mudar um pouco isso. Mas, se tratando do Saramago, muito me chamou a atenção a explanação de vocês dois, né, sobre a questão da relação história e literatura, né? Como que ele usa muito bem o verbo ficcional, e elabora um diálogo muito coerente com a história, com os movimentos históricos da sociedade. E assim, eu não pesquiso Saramago, né? Apesar de ser um fã dele, né? Eu estudo mais o Jorge Amado. E se tratando do Jorge Amado, tem a questão da militância dele dentro do PCB, Partido Comunista Brasileiro, que é muito grande, que inicia na década de 30 e vai até 56, 57, depois ele dá uma briga lá no partido, sai do partido, e quando ele fica mais idoso, né, ele começa, de certa forma, polemizar com algumas falas, até contra, né, a militância dele dentro partido, mas isso são águas passadas. Mas eu gostaria de saber sobre a influência do Saramago dentro do próprio Partido Comunista Português. Ele foi
ele foi um militante assim muito assíduo ou ele foi um militante um pouco afastado assim dos congressos, das reuniões? E o que isso impactou dentro da literatura dele? Né? Qual as influências que ele recebeu? Né? Muito obrigado. Pode deixar. O Saramago, boa tarde, Alberto. Também adoramos Jorge Amado e Matheus. Como eu mencionei, dei até um livro para ele, que eu tinha e falei assim, Matheus, tem que ter esse livro, não tem condições. Que é um livro muito maravilhoso, onde eles falam da amizade deles, que é a coisa mais linda do mundo, gente. Compre, apenas compre. Não é só assim, vai para além. Mas, assim, essa noção do Saramago comunista, eu indico, né? Infelizmente, meio ruim de achar, meio ruim de comprar os apontamentos, que são as crônicas políticas militantes do Partido Comunista, de quando ele era chefe do jornal, na época da Revolução dos Cravos, com crônicas abertamente comunistas, onde ele tinha uma militância assídua. Assim, ele participava das reuniões, assim, ele escrevia muitas crônicas e sendo membro do partido, enquanto membro do partido. Então, era uma coisa que fazia muito parte da realidade dele. Ele ingressou durante a Revolução dos Cravos, então você imagina o impacto, né? Durante a ditadura, ele ingressou, ele começou a fazer essa militância, agitar a revolução, e ir atrás mesmo, porque pelas essas crônicas políticas, porque às vezes assim, a gente tem aquela brecha, pela ficção, tem muita gente que pode falar, pela ficção não militou tanto assim, né? Porque o livro tem abertura para ter outro significado, pode ter alguém que use dessa justificativa. Mas pelas crônicas políticas a gente não tem o que dizer, não é ficção, são crônicas do momento, reflexões políticas do que acontecia na época, do que acontecia na Revolução e completamente com viés comunista. Então ele tinha esse ativismo bem audaz, assim, isso influenciou a literatura dele completamente, né? Eu acho que desde que ele tomou contato com todos os textos do marxismo e do comunismo em si, foi muito interessante para ele, né? Porque ele cresceu muito. Depois disso, ele acabou escrevendo, como a gente mencionou, Objeto Quase, que é completamente com viés marxista. O próprio Levantado do Chão tem toda essa influência da Revolução, entre outros livros que foram se seguindo, principalmente no pós-Nobel, como a gente mencionou. Que daí, depois que ele passa da transição, né, do Evangelho segundo Jesus Cristo, daí depois do pós-Nobel ele vai começar com Ensaio sobre a Cegueira, Ensaio sobre a Lucidez, Todos os Nomes, O Homem Duplicado, Claraboia, todos esses livros já vão ter esse viés de precisamos que o capitalismo é o mal do mundo, né? Que fica bem claro em quase todos esses livros, né? Generalizando, assim, muito porcamente, né? Falar que o capitalismo é o mal do mundo nesses livros, mas é praticamente uma lição que eles dão em relação a isso, a lição final. Saramago era completamente contra o capitalismo e ele deixa isso bem claro, como que ele atravessa o indivíduo desde mazelas identitárias até questões sociais, questões de humanidade, questões de todas essas coisas vão estar. Até o último livro, um dos últimos livros dele é o Viagem do Elefante. Nesse livro ele vai falar sobre marxismo com colonização, com relação ser humano e animal, com o ser humano tratado enquanto animal. Assim, tem tudo que se você imaginar, e tem muita gente, inclusive, fala que ele se sentiu o próprio elefante da narrativa. Então, assim, é muito interessante o nível que ele transcende, o nível que ele chega até um eco, uma coisa de ecologia mesmo, assim, de pensar no mundo até nesse ponto, se a gente for parar para pensar com a Viagem do Elefante. Então, ele vai muito além mesmo, assim, e eu acho que realmente o fato dele ser membro do PCB, ele já era antes, né, a gente pode perceber que antes dele adentrar o partido, ele já tinha essas ideias, mas desde que ele se tornou um ativista político, isso ecoou nas obras dele de uma maneira visceral. Tem a questão também, só complementando que a Isa, né, já respondeu muito bem, é que, diferente do Jorge Amado, Alberto, Saramago morreu no Partido Comunista, né? Ele nunca saiu do partido. E como a gente, né, vimos o exemplo do Mia Couto, nós poderíamos citar outros, né? O Saramago ele é um homem político mesmo, na rua, tá? Então ele participava de movimentos, né, participava de enfim, organização, né, de escritores, enfim, para realmente causar movimento na sociedade, intervenções na sociedade. E que nem a gente menciona do Levantado do Chão que ele foi até o Alentejo, mas todo mundo sabe que ele nasceu no Alentejo e cresceu no Alentejo. Então ele volta lá para conviver com as pessoas que ele já tinha crescido naquele lugar. E os pais dele mudam para Lisboa para tentar melhores condições de vida. Mas ele cresceu no Alentejo, ele volta lá porque ele cresceu lá e ele queria voltar para as raízes dele. Então, ele queria voltar lá, ele queria ajudar aquele povo, ele queria conversar com aquele povo, para que aquele povo
criasse um corpo foi tipo um presente, ó, vamos, vocês podem fazer isso daqui se vocês E é quiserem. legal como que eles posicionavam em questões complexas, por exemplo, criação da União Europeia, né? Ele via como que isso ia fazer os grandes países europeus engolirem os Portugal. países de menor influência Inclusive, econômica. a jangada de pedra é sobre a relação de Portugal na Europa. Esse livro é em tese sobre isso. Então, olha como que é interessante, né? Ele falava politicamente, transformava isso em literatura. Perdia tempo, não. Diga, Lincoln. Então, teve uma parte que eu adorei, que eu achei extremamente interessante, que foi em relação a falar do engajamento em questão. Querendo ou não, é uma parte muito intrigante, né? Porque você fazer com que alguém que não concorde com o seu ponto de vista amar o seu livro, convenhamos, é um feito enorme, né? E tem aquela parte que não é apenas falar que vê, é mostrar e fazer enxergar, que foi uma coisa que eu anotei, que, assim, magnífico. Aí lá vem eu, Matheus. Tem só uma coisa, Link, tem uma frase do Saramago incrível, que ele fala assim, né? Como é que é isso? Se podes ver... Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Olha a progressão, né? Você pode olhar, ver. Se você pode ver, então repara, né? Olha como que é muito mais potente essa questão. Assim.